Longas. Eu vou convidar, nós temos dois convidados para esse encontro. Na verdade, nós teríamos um terceiro que não confirmou, e aí a partir do momento que eu autorizei o Luca Magalhães, que é o rapaz que faz a nossa arte, e dei o start para ele, eu já nem insisti mais com o menino lá que eu tinha comentado, com o Rui, né? Que na verdade a ideia era que tivessem três aqui, três pessoas para esse debate. Mas enfim, nós temos aqui o Lucas, que é um brother meu, a gente já trabalha junto, desenvolve algumas coisas, né, na região de Itaquera. O Danilo, eu já acompanhava o trabalho dele, mas só recentemente eu me aproximei mais. E trabalharam na revista Voz. Na Voz da Leste, né? E a gente trabalhou junto e não se conheceu, né? Mas beleza, tá valendo. Eu vou pedir para, antes de tudo, e assim, essa é a prática do blá blá blá, que nada mais é do que blá 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 mesmo, sabe? Não tem nenhum tipo de ingerência no desenvolvimento das ideias. Mas assim, eu acho que vale a pena uma breve apresentação de vocês. Aí tira para o ímpar, cara ou coroa, e aí vocês iniciam. Gerar polêmica, tem que gerar polêmica mesmo. Bebe mais um pouco, vai. Não, é que a gente já é polêmico sem isso daqui. A gente já foge do padrão. Opa, que bom, então, bicho. Isso aqui a polêmica vai pegar fogo. O problema é que está sendo gravado. Esse é o Não, mas aí a gente negocia depois dessa gravação, se for o caso a gente... edita, corta. Tá. Mas enfim, fiquem à vontade aí. Quem quiser se apresentar primeiro. Pode começar. Tá, bem, vou começar então. Bom, primeiramente, boa tarde para todo mundo. Não sou protocolar, então não vou fora Temer. Bom, eu sou historiador pela Unifesp, mas antes disso sou morador de Itaquera e de toda a Zona Leste, São Miguel, Penha, sempre estive nesses bairros desde a infância. E por isso que quando eu fui terminando a graduação, que eu vi que era necessário fazer um trabalho de conclusão de curso, eu achei muito por justo tentar casar essa militância, né, essa existência e pré-existência aqui na Zona Leste, e pensei em estudar, né, mas essa área que é tão pouquíssima visualizada, né, em relação às outras regiões da cidade. Mas na época pouco se discutia, né, sobre cidade, sobre periferia, sobre Zona Leste. Mas aí eu comecei a acompanhar alguns nomes assim, e o interessante é vê-los aqui. Eu comecei a acompanhar esse jornal que o Franelas citou, que é o Voz da Leste, e aí tinham lá as matérias do Escobar, tinha os textos do Danilo, e dali eu percebi que era possível encaminhar essas pesquisas, essa militância, essas articulações na Zona Leste, porque já tinham pessoas fazendo coisas similares. Então, para mim é muito honroso e muito importante estar aqui junto dos dois. Acho que é isso. Faço parte de um coletivo chamado Grupo Ururaí. Logo mais vai estar passando um folder aí. E esse grupo ele pretende discutir patrimônio cultural. E aí a gente vai discutir o que é patrimônio cultural, histórico. Visa discutir patrimônio cultural na Zona Leste, que não é um assunto muito debatido aqui, se às vezes não de uma maneira muito ampla, e pretende também realizar uma série de ações, pesquisas, estudos também nessa região. O Danilo também faz parte, né, tem contribuído com a gente, aí eu passo para ti. Passa a bola, a gente olhando. Levanta, corta. Levanta, corta, marca. Bom, eu sou Danilo, eu sou nascido, criado, conformado e formado na Zona Leste. Nasci aqui, daqui não saí e daqui não sairei. Não, a gente sai, mas momentaneamente. Zona Leste está dentro de mim. E aí, eu, muito jovem, entrei na faculdade e meio perdido, sem saber o que fazer. Encontrei a minha origem, né, nas minhas origens, a forma de imprimir aquilo que eu estava procurando. Eu comecei a pesquisar a história ambiental aqui da região. E pesquisando a história ambiental da região,
fui orientado que faltava muita pesquisa na área do patrimônio, que isso empurrava, a história ambiental empurrava para uma pesquisa do patrimônio aqui na Zona Leste. E o patrimônio aqui na Zona Leste, até então, nunca tinha sido pesquisado academicamente. Ele tinha sido tratado bens isolados, sim, a capela, o Sítio Mirim e algumas histórias isoladas. Nem a Via Sica tinha sido pesquisada academicamente. E aí eu comecei, é uma coisa que eu gostava, que eu gosto. Comecei a trabalhar com isso e acabei, né, carregando um fardo que foi né, representar esse patrimônio da Zona Leste, porque o que eu pesquisava e o que eu vivi não ia sobreviver muito tempo. Então aí começou minha atuação social, social política e de intervenção não só na academia, como na comunidade e nas secretarias, no meio público, para que esse patrimônio não deixasse de existir. E aí foi que eu comecei a divulgar, fazer as divulgações, participar de um monte de ações. Quando eu conheci o Lucas lá no seminário do patrimônio, lá na Penha, acho que eu te conheci a primeira vez pessoalmente, ou pelo menos que a gente teve pessoalmente, foi lá no seminário também. Sim. Dos patrimônios culturais lá no Centro Cultural da Penha. Exatamente, no dia que estavam na Bio. Eu lembro que Isso. a primeira vez que eu ouvi foi no dia que estavam na Bio. Estava na Bio, acho que aquele foi o segundo encontro do patrimônio. Teve o primeiro, teve o segundo, e se eu não me engano foi no segundo que nasceu o Ururaí. A princípio, quem estava organizando o Seminário do Patrimônio era o Grupo de Memória da Zona Leste e o Movimento Cultural da Penha. E eu acho até interessante falar, né, desses dois movimentos, depois a gente vai discutindo aí. Eu já puxo minha apresentação e já vou criando polêmica. Aí a gente discutir, né, o porquê o Grupo de Memória da Zona Leste, o que é isso e para que isso, porque vai levar a entender o que é o patrimônio, por que o patrimônio, o que é patrimônio, e também pensar, né, as atuações. O Lucas talvez ele tenha pensado de uma outra forma, a gente vamos jogar aqui, nada contra. Mas na hora que o pessoal começar a fazer perguntas, vocês vão descobrir que... Não, mas mete bronca, fica à vontade. Aproveitando, né, para não só pensar o que é o patrimônio, mas as histórias que o patrimônio conta, as narrativas que o patrimônio conta, as memórias que o patrimônio carrega, trazem elementos bem diferentes das narrativas oficiais ou do que está consagrado na história, consagrado nos livros, nesses livros acadêmicos. Aí até tem uma questão bem importante, que história que o patrimônio, porque eu trabalho bastante com patrimônio da Zona Leste, que história que o patrimônio da Zona Leste conta? Ou que memórias tem nesse patrimônio da Zona Leste? E são histórias e memórias totalmente divergentes, diferentes das histórias oficiais. E são contranarrativas, né? Como a gente estava discutindo na quinta, contra-hegemônicas, né? Elas contam outras histórias e que são talvez bem mais interessantes para o nosso sentido de quem eu sou ou para a história do que as narrativas consagradas. Eu não sou historiador, eu sou gestor ambiental. Sou gestor ambiental que teve uma carga imensa de disciplinas na história e que puxou o patrimônio a partir do viés político, da participação política, da participação social, da mudança social e do viés político, né? Político não de me candidatar, do ganhar voto político partidário, mas sim do político enquanto sociedade. Qual escolha a gente faz, por que a gente faz esta escolha e não outra, e enquanto cidade, né, enquanto polis, né, político. É uma apresentação já criando polêmica, eu optei por isso. Deixa eu perguntar, assim, em geral aqui, e assim, a pergunta na verdade não é para você nem para você, né? Seria assim, alguém aqui tem alguma dúvida do que seria patrimônio histórico, São José, São Mário? São as atividades que as pessoas se vêm e as pessoas vão guardando algumas coisas,
se formou, criou certas coisas a ver, até um poste, né? Ou uma casa, uma escola, coisas antigas. São os patrimônios que a gente tem que querer, devem ser conservados bem. Eu também investo muito, certo? Estão acabando, em vez de conservar, estão destruindo. Né? Não só aqui na São Paulo, por exemplo, na capital mesmo trabalhei com patrimônio histórico, na conservação de postes, esse poste aí, que tem ali no Teatro Municipal, com aquelas carrancas, né? Vai fazer aquilo lá, pegar tudo estourado, reformar todinho, deixar novinho no quintal. Eu não sabe que isso foi muito grande. Só teve um governo que fez isso até hoje, que eu me lembro. Foi o governo Herói de Coessa. O resto, eu passei ali esse dia, comecei a observar, está tudo apodrecendo de novo, tudo cheio de furo. Você trabalhava com isso? Eu trabalhei nisso. Que a empresa que o senhor trabalhava fazia esse tipo A própria Eletropolo. Eletropolo. Produzia os postes velhos, já todos rebendados. Eles reformava tudo, fundia as peças novas, tudo. Depois passava por jatearia, fazia limpeza geral. Aí passava pela minha mão, inclusive, para poder fazer começar do fundo grosso até o acabamento. Que era bastante tinta ali, poucos vermelhos, poucos pretos. Depois eu passava de pintada de bronze. E depois ia fazer acabamento à mão, com um pedaço de franela, passando com o pincel e tirando com a franela, para ficar, tipo assim, peças usadas, né, peças velhas. Igual aquela carranca lá do poste, foi o senhor que restaurou lá? A última pintura, aquelas carrancas lá. A última pintura que eu lembro que foi feita, em 88, no 80 e pouco. Isso aí é muito interessante, é importante a gente saber, porque Então, eu trabalhei ali, eu fiquei à exposição das fotos minhas, na Galeria Prestimé, por 3 meses a exposição lá. A pessoa tá lá e veio eu, mais um outro grupo que a gente trabalhamos junto. É um serviço muito... Pra quem não sabe, na frente do Teatro Municipal tem aquelas... Tem aquelas carrancas. Os postes tem carranca. São tudo desmontáveis, são tudo desmontáveis. Mas eu acho que esses postes, eles foram feitos no Liceu, se eu não me engano. Ele veio do Canadá. Foi importado? Ele veio importado. eu sei qual é. Do Tem canadense. as carrancas lá. É legal, até... Muito bom, legal. Inclusive a fundição deles, era do cambuceiro, era feito a ferro seco. Entendeu? Uhum. Aquela máquina, a máquina despejando ferro, tipo areia, ia queimando para ir fundindo a peça. Não era fundindo, despejando o ferro quente, ia fundindo assim, a seco, como diz. Artesanal. Isso, era muito bacana, muito bem feito. Legal. Alguém mais gostaria de pontuar, Otávio? Eu queria falar sobre os chaminés das antigas fábricas de São Paulo. Também. Eu acho muito importante e interessante aquele dia do Hermelino Matarazzo. Eu fui lá tirar foto. Eu tenho algumas fotos de chaminés que eu saía tirando foto, igual um louco, sabe? Pô, me desviando de carro para tirar foto de chaminés. Eu acho um negócio muito romântico, muito bonito, né? E que as pessoas não se dão conta do que foi construir aquele chaminé de 30, 40 metros de altura, né? Espalhado na Barra Funda tem bastante, né? Que a Barra Funda é um grande centro, um grande parque industrial. E eu acho muito interessante, não gostaria que desaparecesse da paisagem aquilo ali. É isso. Alguém mais queria fazer alguma colocação sobre essa questão do que seria o patrimônio histórico? Uma delas também é outra, por exemplo, o viaduto Chá, aliás, o viaduto Santa Efigênia, que é todo metal também. Desde que eu cheguei aqui em São Paulo, 68, eu vi que ela existe, eu não sei quantos anos atrás, né? Muito bacana aquilo lá. Foi feito um trabalho de conservação. E é muito bonito, né? Muito fotogênico, inclusive. Eu ia pedir para você, Lucas, e para você, Danilo, assim, uma certa brevidade, porque depois com certeza o assunto vai ganhar em complexidade, mas assim, tentar didaticamente explicar para a gente, para nós, enquanto grupo, o que é patrimônio? Por quê? De onde que vem essa ideia de patrimônio? Polemicamente ou acadêmica comportadamente? Como você quer que... Onde você se sente mais à vontade, cara? Polemicamente. Lucas, o patrimônio para você, ele é histórico ou ele é cultural? Para você? Cultural. Cultural, para mim, também é cultural. Embora eu seja um historiador, né? Embora ele seja historiador. Mas vamos lá. Aí, partindo desse viés que o patrimônio é cultural, por favor.
assim, a humanidade, ela sempre preservou coisas, né, objetos, sempre guardou objetos como uma maneira de registrar a sua passagem no meio ambiente, né? Não que o que a gente chama de homem das cavernas guardasse uma machadinha para lembrar de um animal que ele matou, não é isso. Mas no processo histórico, né, da humanidade, conforme a gente foi se sedentarizando, ou seja, a gente foi parando em lugares, deixando de migrar, essa relação do homem com o meio ambiente se expressou com o passar de milhares e milhares de anos pela guarda de alguns referenciais, né, de algumas coisas que nos traziam a ideia de continuidade, de ordenação do mundo. Isso, um estudioso francês, ele vai explicar o porquê que a humanidade faz isso. Porque quando a gente olha, por exemplo, no nosso bairro, e aí a gente vê aquela casa mais velha do bairro, que morou o delegado, aí que morou a parteira, e ainda está lá, aquilo, subjetivamente, lá no fundo da nossa mentalidade, aquilo nos dá um certo conforto de que, embora o mundo humano, né, a nossa sociedade esteja essa loucura, algumas coisas permanecem, né? Então, subjetivamente, lá no fundo do nosso psíquico, o patrimônio, ele gera essa sensação de pertencimento, né, de ordenação. Isso é muito curioso porque quando a gente vai lá para o passado para entender quando que a noção, quando que a ideia de patrimônio moderna vai surgir, que é lá na França, ali no século XVIII, durante a Revolução Francesa, a famosa Revolução, é muito por conta disso. Teve a Revolução Francesa lá, Robespierre, queda da Bastilha, e aí os revoltosos, né, estavam destruindo todos os prédios, castelos e igrejas que foram construídos pela igreja, pelo antigo regime, né, que eles estavam se rebelando. E aí eles argumentavam o quê? Nós estamos destruindo o antigo regime. Nós estamos instaurando uma nova ideia de sociedade. Então a gente tem o quê? Que destruir tudo aquilo que expressa, tudo aquilo que simboliza a dominação do antigo regime. Então vários grupos rebeldes se organizaram para destruir igrejas, para saquear castelos, queimar e tudo mais. Em contrapartida, um grupo de escritores franceses que estava ali na mesma época começou a pensar assim, peraí, como que a gente vai fazer uma revolução e a gente não vai ter nenhum material para lembrar do porquê que a gente fez a revolução? Aí, como assim? Como assim? Olha, é preciso manter a igreja e os castelos absolutistas para lembrar o quão violento era esse regime e para explicar para as novas gerações o porquê nós nos rebelamos. Então vamos preservar esses bens para explicar a história, né? E aí, a partir de então, começou a se pensar estratégias políticas, ações para preservar determinados bens, determinadas edificações, para tornar essa paisagem preservada, né, uma muleta para se explicar a história, né, uma plataforma para se explicar a história. A partir daí, lá na Inglaterra vai surgir uma outra ideia de patrimônio a partir disso. Passa-se por uma série de transformações da sociedade, né? Revolução Industrial, Revolução Social, duas guerras, e tudo isso vai conformar a ideia de patrimônio que a gente tem hoje. Não sei se você quer colocar alguma coisa. Polemicamente, por favor. Não, agora não. O patrimônio hoje, ele não é só histórico, né? E não diz respeito só às construções, edificações. Um sítio arqueológico também é um patrimônio. A diversidade genética também é um patrimônio, tem um patrimônio genético. A cultura, o saber fazer também é um patrimônio, não só aquilo que é construído, mas o saber fazer. Principalmente por causa da questão dos templos no Japão, né? Depois a gente pode até discutir melhor, porque agora é uma coisa bem ligeira.
E toda revolução, ela sempre teve sempre tem essa discussão do patrimônio. É interessante eu observar ou até conversar sobre isso. Na China, com Mao Tse-tung, hoje na Síria, né, é bem evidente, né? Pensar até como os indígenas aqui no Brasil, eles destruíam os referenciais dos outros como forma de ocupar um território, né, como forma de se sobrepor. E aí tem essa discussão. Eu acho que toda a sociedade ela tem essa questão do patrimônio, ainda que não conceitualmente explícita, mas tem sempre aquela de você conservar as bases de quem estava aqui ou de quem me deu origem. E aí pode ser de uma forma, da forma que ela é, como a história foi passada, ou eu reinterpreto essa história e utilizo aquele símbolo. De repente fica muito evidente com os incas, com os astecas, quando a Igreja Católica começou a construir as igrejas em cima de templos religiosos astecas, maias, e enfim, você você ressignifica. Eu acho interessante também a gente enveredar por esse lado. Sinteticamente é isso. E aí nesse construto, né, nesse contínuo histórico que o Danilo colocou também, a gente vai chegar na ideia de patrimônio cultural. Mas antes disso, a ideia predominante era de patrimônio histórico, né, patrimônio arquitetônico. E por que isso? Monumento, né? Quando a gente percebe que essa ideia moderna, né, de preservação surgiu lá na França, o patrimônio francês, não só francês, mas essencialmente o patrimônio europeu, ele era e ainda hoje é constituído por grandes palacetes, né, de uma arquitetura bastante eclética, mas reconhecidamente artística. Então, grandes palacetes, castelos, grandes monumentos urbanos, né, cidades inteiras como patrimônios, né. Só que no final do século XX, né, 1980, 1985, essa discussão já estava internacionalizada, né, pela ONU, principalmente pela Unesco, que é o órgão cultural e educacional da ONU. Alguns países olhavam essa ideia de patrimônio, o grande casarão, né, os grandes palacetes, as avenidas e chafarizes. As chaminés que o Flávio falou. Alguns países olhavam aquilo e falavam, olha, nós não temos grandes palacetes, nós não temos grandes complexos fabris, mas nós temos outros referenciais para o nosso povo. E aí surgem países ditos periféricos, como é o caso da Bolívia, e vão, lá dentro das reuniões da Unesco, propor uma renovação do conceito de patrimônio. Eles falavam, olha, a gente não tem um Palácio de Versalhes, a gente não tem um Coliseu, nós não temos uma Torre Eiffel, mas nós temos inúmeras reservas ambientais, nós temos inúmeros parques, nós temos inúmeras paisagens culturais a serem preservadas, porque elas nos explicam enquanto povos detentores de cultura. E aí o pessoal, não, mas será que uma paisagem ambiental, uma paisagem cultural pode ser entendida como um patrimônio? E aí foi se discutindo e a internacionalidade percebeu o quão rico eram essas paisagens, né, o quão rico era esse patrimônio cultural desses países não europeus, né, e que tinham uma outra história marcada pela colonização, pela presença indígena. E aí se renovou a ideia de patrimônio. E aí o patrimônio passa a ser não mais o vestígio material, o prédio, né, a ponte, a chaminé, mas ele passa a ser uma ideia mais ampla, mais plural e até mais abstrata. Então, esses países de uma tradição indígena muito marcante, eles olhavam para o passado e viam, por exemplo, inúmeros modos de fazer coisas, de fazer remédios, de cultivar a terra e dali tirar coisas para o próprio sustento, danças e outras expressões culturais do cotidiano. E falavam, olha, isso nos explica.
essa dança xamânica para reverenciar um Deus de tal dimensão, isso nos explica enquanto um povo detentor de cultura. Então isso para nós é o nosso patrimônio. E aí essa ideia de patrimônio cultural vai abarcar essas outras manifestações da sociedade, né? Então, modos de fazer, expressões culturais, expressões artísticas, então festas, celebrações religiosas vão passar a compor o nosso sumário, né, o nosso índice do que é patrimônio cultural. E até o meio ambiente e o patrimônio genético também, do ponto de vista cultural. Porque o homem se põe no centro. É sempre o centro do homem, não o homem com H, mas o ser humano é o referencial. Inclusive, o meio ambiente só existe por construção humana. A natureza só existe por construção humana. Por mais que tenha os pássaros e tenha... Eles existem independente da gente, mas a gente tem a nossa organização, o nosso modo de ver a natureza. Isso fica muito evidente que a natureza é uma construção nossa quando a gente lida com populações indígenas que têm outras formas de organizar e de olhar os elementos naturais. E o patrimônio genético também, que é culturalmente acondicionado. Acho que hoje a gente discute bastante essa questão e fica claro também nas comunidades indígenas, porque elas são detentoras de certas plantas medicinais, elas têm conhecimento de certas propriedades, processos químicos e que envolvem as plantas, e métodos de cura, e que isso fica evidente como patrimônio na hora que vem o outro sempre tentar tirar o direito dessas populações, continuar mantendo seus modos tradicionais de vida e de existência. É bem interessante falar também que por mais que na década de 80 você tenha essa abertura conceitual do patrimônio, tem esse arejamento, São Paulo e Minas, né, o Brasil estava na vanguarda, né, com os modernistas de 22, que eles tiveram um insight de pensar o patrimônio como ele estava sendo feito fora do país e trazer para o país a nosso modo. Que aí entrou, né, que aí que vem a discussão e o tombamento da cidade de Ouro Preto, de construções do Nordeste e das nossas construções aqui em São Paulo, do sítio Mirim, da Capela de São Miguel e do sítio Piraquara. Né? Sítio Mirim e o Piraquara não foram tombados e protegidos de imediato, mas eles já tinham estudos e, enfim, eram acompanhados desde os 30, né, dos anos 30. Que foi aquele período que tem a ver com as viagens do Mário de Andrade, em específico, né? Mário de Andrade teve uma participação importante nisso. Sim, é exatamente esse parênteses que eu ia abrir agora, porque desse grupo que o Danilo citou, existem alguns indivíduos, né, que são notórios e tal, e acho que o que mais teve e tem ainda hoje uma importância significativa aqui para o nosso cenário brasileiro é o escritor que a gente conhece como escritor, né, contista, o Mário de Andrade. Porque ali na década de 20, 30 estava se discutindo, né, esses escritores, o Mário de Andrade com o Macunaíma, o Euclides da Cunha escreveu Os Sertões, o Lima Barreto, o Monteiro Lobato numa posição mais nacionalista, né, que escreveu Ouro Preso e o Sítio do Pica-Pau, ele mais nacionalista. Eles estavam discutindo o que era o Brasil, né? E aí na literatura deles isso aparecia, né? Algumas pesquisas. Na academia, os intelectuais também estavam tentando responder essa pergunta. Então Caio Prado Júnior, Sérgio Buarque de Holanda, o Gilberto Freire, esses livros são todos da mesma época, né? E aí o Mário de Andrade empreende, né, com outros artistas, a Tarsila do Amaral, o Oswald de Andrade, pesquisas a partir de saídas, né, de viagens por todo o Brasil para reconhecer o que era o Brasil, né, e aí produzir uma narrativa artística cultural
do que viria a ser o Brasil. Então, nessa pesquisa imagética, a Tarsila do Amaral vai trazer muito disso para suas paletas, né? O Oswald vai trazer muito dos seus textos. O Heitor Villa-Lobos. O Heitor Villa-Lobos. O Palhaço Carequinha também acompanhou eles, então vai pesquisar esses tipos locais, né? E nessas saídas, o Mário de Andrade ele vai desenvolver a ideia de turista aprendiz, que é ir para uma cidadezinha lá no fundão da Bahia e entender como se dá o cotidiano daquelas pessoas, a partir de quais referenciais, qual a ideia de cultura, quais as manifestações artísticas. Ele vai registrando e inventariando isso. Na década de 20 para 30, vai se constituir aqui no Brasil essa discussão do patrimônio, né, de fato, e vai se criar o CIFAM, que é o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que vai dar origem ao que hoje nós chamamos IFAM, que é a Esfera Federal, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. É o IFAM quem coordena toda essa discussão no território brasileiro. Aí nós temos a esfera estadual e municipal. Depois a gente pode falar melhor disso, né? E aí nesse início, lá em 1936, 37, como o Danilo notou, o Mário de Andrade ele vai escrever o projeto do CIFAM com uma concepção de patrimônio muito interessante. Porque ele fez essas viagens, né, acompanhado dos artistas, da Tarsila, e aí, como ele era um cara inteligente, né, e muito sábio principalmente, ele olhou, por exemplo, para o aboiador, cara, um nordestino que fazia aboios, e falava, olha, isso é um patrimônio. Mas ele não está aqui nesse conceito. Então, como que a gente vai pensar isso? Então, naquele primeiro documento, ele apontava inventários culturais, ele apontava a necessidade de se estudar mais o Brasil para conhecer os poetas, cantadores, os aboios do Nordeste, as vaquejadas do Centro-Sul, né? E aí, essa ideia de patrimônio fica muito clara quando a gente vê o texto do Mário de Andrade ali na década de 30 já. Só que a atuação desse órgão, né, que era para ir atrás desses cantadores e pesquisar, ficou, como o Danilo percebeu e falou para a gente, ficou destinada só a tombar edificações, né, e edificações de quase só um estilo arquitetônico que era o barroco, né? Tentando encontrar qual que era o estilo arquitetônico brasileiro, né? Qual que era o estilo arquitetônico brasileiro? E pode ir? Deixa eu só saber que eu tô vendo. Eu só suspirei aqui, que eu tô cheia de dúvida. Assim é bom. Eu queria comentar com vocês, e assim, sem querer sair desse tema, mas também meio que ampliando ou trazendo para uma certa atualidade, ver como que são as contradições, como que é a questão do senso comum, né? Eu lembro que a primeira vez que eu tomei um susto no dia, um belo dia, e aliás não faz tanto tempo assim, talvez uns 20 anos atrás, mais ou menos, ou menos, eu estava assistindo o programa jornalístico da manhã aí do canal Nojo. E aí o que acontece? Lá eles estavam falando assim, foi aprovado pelo Instituto do Patrimônio Histórico, aquilo, que as baianas, o modo de fazer, na verdade, não é que as baianas, mas o modo de preparar o acarajé se tornou um patrimônio imaterial, né? Eu tomando susto, sabe? Eu estava ali me arrumando, acho que para trabalhar, então eu ouvi patrimônio imaterial, sabe? Deu um nó na minha cabeça. Eu fiquei entendendo, mas por que o pessoal tem que proteger o fazer do acarajé, né? Então, é claro que depois você vai compreendendo as situações, né? Mas eu estou contando isso porque eu queria problematizar um pouco mais essa questão. Por exemplo, nesse exato momento que nós temos uma sociedade brasileira que está num caminho de retrocessos violentos, né?
eu fico pensando, meu, será que a gente não corre o risco, por exemplo, de, vamos dizer assim, dependendo das instâncias que decidem essa questão dos conselhos, de como pensam esses conselhos, e eu não sei exatamente como que está agora, daqui a pouco o pessoal começar a se preocupar, por exemplo, em tornar patrimônio imaterial, simplesmente a questão, por exemplo, os cultos religiosos, neopentecostais, isso, aquilo, e ao mesmo tempo, e aí a pergunta, na verdade a pergunta que eu ia fazer, na verdade eu vou fazer agora, na verdade não era nem isso, era tipo assim, existe possibilidades de, por exemplo, o que já foi determinado como patrimônio de ser despatrimonializado? Destombado. Destombado? Destombado. Aí é com você. Eu sei a sua... Meu, Danilo, antes de você responder eu queria colocar um negócio aqui em cima do que o Lucas falou dos vários patrimônios brasileiros, como o amor e outras coisas. Eu lembrei assim, né, antigamente, até hoje existe lá no Nordeste, quando eu participei, inclusive, dessa vez que eu fui, porque quando eu vou, eu gosto de ir, sabe? Eu gosto de estar lá, sabe? Vamos tombar essa De verdade, eu gosto de frase. estar lá, pisar no chão. Então eu participei lá de uma taipa de uma casa, sabe? Alguém sabe o que é isso? Então. Pau-a-pique, né? Eles fazem o pau-a-pique lá, o trançado de pau, e do lado tem um barreiro que eu pisei em cima do barro também. E assim que nós chegamos, né? Eu nem descansei. Eu cheguei lá, os caras estavam fazendo, aí eu já tirei o sapato e comecei a pisar, tirei a roupa e comecei a tampar também. Porque era do meu sobrinho, ele ia ter um forró imenso ali no dia 20 de junho, que era São João, e ele tinha que estar com aquela casa de taipa seca, né? Para receber a festa. E antigamente, eles faziam isso, uma espécie de mutirão para tampar uma casa. Às vezes a casa era pequena, nesse caso meu lá, a casa era pequena, mas eles faziam casas imensas, lá, com 3 quartos dormitório, né? De taipa. E aí eles formavam um grupo muito grande de pessoas para ir tapar a casa. E junto com aquele grupo, eles traziam música. Eles faziam isso cantando, sabe? Eles faziam isso cantando e de longe assim você escutava aquelas vozes cantando e pisando o barro e tampando a casa. Que coisa maravilhosa. E agora, recentemente, e dentro dessas vozes todas junto, destacava uma voz, tipo assim, uma voz solta no meio dessas vozes todas. Eu não sei qual seria a classificação daquela voz. Seria a sabe? cabeça, uma pessoa que... Uma pessoa cantando num som bem mais alto do que aquelas vozes lá, que eu vi numa banda recentemente, uma banda estrangeira, não sei se é inglesa, os caras fazendo aquilo lá que eu vi há 50 anos atrás, os caras roçando, derrubando uma mata e cantando em mutirão, com aquela voz lá que eu estou falando, solta, assim, uma voz bem alta. E tem uma banda aí, inglesa, eu acho, que que eles estão usando aquilo lá, e eu fiquei pensando, de repente, da onde os caras pegaram isso aí, né? Então, é só isso. Eu pode responder a pergunta Não, mas ele tocou é importante, a taipa é o que caracteriza o que foi pensado como patrimônio no Brasil, né? E o Sítio Mirim é de taipa, e a